portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu queria pedir para que a igreja se colocasse de pé, que nós estaremos entrando na mensagem, na palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se faz presente aqui o Espírito Santo de Deus. Se faz presente o grandão da Galileia com as duas mãos furadas. Se faz presente o Jeová Shammah com seus olhos como chama de fogo nesse lugar. Peça, peça o que tu quer, porque Ele está aqui para te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Você veio buscar a Deus, Deus está aqui também para contemplar a tua busca, em nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Hoje o culto de ensinamento, em nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus tem nos falado que Jesus Cristo está às portas. O Espírito Santo de Deus, Apocalipse capítulo de número 2. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus está às portas, que a gente tem que cada dia mais estar renovado pelo Espírito Santo. A presença que nós sentimos no templo, aqui reunidos, ela não se limita somente no templo. A presença que nós sentimos do Espírito Santo de Deus, ela deve andar em nossas vidas, em todas as áreas, em todos os momentos. O Espírito Santo de Deus, Ele está comigo e está contigo. E meus amados irmãos, é necessário nós estarmos muito vigilantes, porque nós estamos vivendo num mundo de uma natureza pecaminosa, no mundo jaz do maligno. Então, meus amados irmãos, se nós parar para analisar, Adão e Eva estavam no paraíso, e Satanás, o diabo, conseguiu enganar a eles, fazendo com que o homem tivesse agora desobedecendo a Deus, comendo do fruto proibido e tendo conhecimento do bem e do mal. Imagina você estar só do lado do bem. E agora, se você desobedecer a Deus, você vai estar entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Então é necessário, meus amados irmãos, com que a gente venha viver nesse mundo lá fora em espírito. E Deus hoje pede para que a gente venhamos nos analisar. A gente analisou como se portar na igreja, a gente analisou como se funciona a unidade da igreja, a gente analisou dessa maneira. Mas se a gente parar para analisar agora, meus amados irmãos, nós temos que analisar também, entrar nesse dia de hoje, analisar a vida espiritual da igreja. Quem somos a igreja? A igreja somos nós. Todos nós que estamos reunidos aqui somos igreja. Então, se a gente analisar e tomar como exemplo, nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, e neste corpo tem vários membros. Então, meus amados irmãos, se nós analisarmos nós como um corpo, e então cada um tem a sua função, que nem diz a Bíblia. A mão tem a função da mão, o braço tem a função do braço, as pernas têm a função das pernas, e a função da cabeça. Cristo é o cabeça que está sobre todo o corpo. Nós temos que analisar muito bem, se Deus nos colocou aqui como corpo de Cristo, se Deus me colocou você como corpo de Cristo, é para a gente andar numa só direção. Não tem como o corpo andar para a direita e o outro lado do corpo andar para a esquerda. Não, tem que estar tudo no mesmo propósito. Também não tem como um caminhar e o outro não querer caminhar. Nós temos que caminhar todos juntos, unanimemente no mesmo propósito. Porque o que está acontecendo hoje, nos dias de hoje, são pessoas que não querem mais pertencer do corpo de Cristo. Veja que a igreja é um corpo, e não tem como eu sair do corpo. Muitas pessoas querem ser sepultadas. Por exemplo, eu sou a mão do corpo, então eu vou lá e arranco a mão do corpo, e o corpo de Cristo fica defasado, sem mão.
Se nós analisar conforme a ciência, a medicina, uma mão decepada, a pessoa ela perde a mão. Logicamente vai fazer as coisas debilitadas. Só que a mão que foi perdida, ou você sabe alguém que perdeu o dedo, aquele dedo que foi perdido e não foi colocado de novo, o que acontece com o membro daquele corpo que saiu? Ele é apodrecido, ele é lançado fora. Então a pessoa agora é um membro daquele corpo e acaba saindo do corpo de Cristo. E aí, meus amados irmãos, muitas pessoas pensam que, olha, eu era a mão lá, agora você é a mão em outro corpo, porque Jesus Cristo não tem só uma igreja, mas aquela igreja já não precisa mais, a mão já está lá. Então, se eu pegar um dedo de alguém, se eu pegar uma mão de alguém, tentar colocar em mim, eu não vou conseguir colocar. Por quê? Porque aquele corpo vai rejeitar aquela outra mão. Tem que ser uma mão compatível, que esteja na mesma espírito. Então vocês perceberam que o membro, a minha mão, precisa do meu corpo para estar bem. Mas agora, se ela estiver fora do corpo, ela vai morrer, vai perecer, vai apodrecer, vai secar. E o corpo vai continuar fazendo algumas coisas sem as mãos. Vai ter mais dificuldade, mas não vai deixar de viver. Então muitas pessoas saem do corpo de Cristo, depois ficam procurando outros corpos aí, mas não fazem parte daquele corpo. E aí coloca a culpa em muitas coisas da igreja. É igreja A, igreja B, mas não entende qual que é a sua função, que o lugar que Deus colocou era ali. Então eu tenho que alertar isso para a igreja, porque a gente vem falando, né, no culto passado, acerca de igreja. Mas isso acontece, meus amados irmãos, quando a gente acaba perdendo a essência do evangelho, a essência da busca. E o Espírito Santo de Deus, ele me inquieta primeiramente a mim. Ele me inquieta primeiramente a mim, como corpo, como igreja, como membro do corpo. E uma das coisas que o corpo tem que estar ligado também é espírito, com o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu pergunto para você, seja sincero de coração, será que a gente está dando o melhor para Deus mesmo? Será que nós, como igreja, será que nós, eu, você, vamos analisar todos nós mesmos, estamos dando a melhor adoração para Deus? Será que nós estamos verdadeiramente fazendo aquilo que Deus quer? Será que nós estamos dando o perfeito louvor, a perfeita adoração? Estamos fazendo a vontade de Deus mesmo? Então, meus amados irmãos, eu percebi e Deus falou comigo, e hoje nós vamos meditar um pouco. Não vai ser muitas palavras, mas nós vamos falar algumas coisas, vamos relembrar, porque todos nós um dia servimos melhor a Deus. Todos nós um dia demos o nosso melhor para Deus. E você vai reparar isso nesse ensino de hoje. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 4. Diz assim: a palavra do Senhor Jesus. Olha só, vamos ler do versículo de número 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que disseram os apóstolos e não os que dizem os apóstolos e não o são, e descobristes que eram mentirosos. Versículo 3: tende perseverança e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfalecestes. Versículo de número 4: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende, pratica as primeiras obras. Se não arrependestes, breve virei e a ti removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependestes.
Pode sentar, glorificando e adorando a Deus, porque Ele é digno de toda a honra. Senhor, fala com a tua igreja. Abre, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, o teu entendimento, para que a gente venha meditar na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Não deixa, Senhor Jesus, ó Deus, nem o espírito de dispersão aqui, nem em casa, naqueles que estão ouvindo, que essa mensagem venha ficar ampla nos corações dos meus irmãos. Meus amados irmãos, eu estava meditando acerca dessa palavra, e Deus, Ele tinha me dado essa palavra para que eu viesse ministrar. Só que existem palavras que são pregadas para que o povo receba, e receba aquele alimento do alto. Porque na pregação, muitas das vezes, a gente entrega uma mensagem e vai entregando aquela mensagem como se fosse até mesmo, vamos comparar a palavra de Deus ao alimento, até mesmo uma refeição rápida, um lanche rápido, um fast food, como se fosse ali um X que você fosse comer, porque aquela pessoa come aquele alimento com capítulos e versículos, palavras atrás de palavras. Só que existem alimentos que a gente demora mais para preparar. Existem alimentos que a gente mesmo nos prepara com a própria mão. E eu vejo que Deus também trabalha dessa maneira. Então o culto de ensinamento é nada mais, nada menos, onde a gente consegue falar com alto bom tom, consegue falar com calma, conseguimos analisar tudo que está sendo dito, tudo que está sendo pregado. É por isso que não é uma pregação um pouco mais rápida, um pouco mais eloquente. Então ela é nada mais, nada menos, para nós que conhecemos aqui no Sul, um churrasco. Um churrasco, um alimento bom, onde a gente demora para comer. E quando a gente come é uma delícia. Quando a gente come, a gente se alimenta. Quando a gente come, a gente louva a Deus. A gente agradece a Deus. Então hoje nós estaremos comendo desta palavra. Coma dessa palavra, porque esta palavra é boa. Come desta palavra, porque o Espírito Santo de Deus quer nos alimentar. Como disse o nosso irmão, trouxe o pasto, trouxe a palavra de Deus, para que as ovelhas venham ser alimentadas espiritualmente. Quantas pessoas estão desviadas aí porque não tem ensinamento mais na igreja, porque não é explicado mais a palavra de Deus, não é mais exposta a palavra de Deus, e o povo anda errante, atrás de revelação, e não anda mais atrás de palavras de vida eterna. E se nós parar para analisar, meus amados irmãos, mesmo o churrasco sendo algo tão bom, tão gostoso, que nós gostamos, eu creio que a maioria do gaúcho gosta de um churrasco, ou seja, o paulista, pizza, ele não consegue comer todos os dias aquele mesmo alimento. Então, se você comer churrasco todos os dias, logicamente você vai enjoar. Então é por isso que existe o culto de ensinamento, onde a gente se alimenta bem, e também tem os outros alimentos que é dado ali em nome do Senhor Jesus, através da vida dos irmãos. É por isso que não é só eu que ministro, é por isso que cada um de nós temos que ser responsável em ser o garçom de Deus, servindo o pão vivo que desceu do céu, servindo da água da fonte da vida eterna. Então hoje, meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus nos trouxe a meditar, porque Ele deu esta palavra, e eu pensei, Senhor, mas essa palavra não seria para a nossa igreja, porque essa igreja aqui está fazendo coisas que não te agrada. E se você parar para analisar, teve uma só coisa que não agradou aquilo que eles estavam fazendo. Se você analisar, Deus conhecia as obras, Deus conhecia os trabalhos. Então, analisando ali o primeiro versículo que nós lemos no versículo de número 2, a gente pode analisar uma igreja que faz a obra, uma igreja que Deus conhece as suas obras, uma igreja que Deus colocou à prova, e Ele foi ver e percebeu que os apóstolos eram mentirosos, que estavam ensinando doutrinas para eles que não era de Deus. Então eles provaram aquele espírito, perceberam e não foram atrás daqueles apóstolos que eram apóstolos mentirosos. Então é uma igreja que está na verdade, uma igreja que não foi atrás de um ensinamento que não fosse um ensinamento mentiroso. É uma igreja também, se nós analisar ela é uma igreja que faz a obra. Muitos pensam que fazer a obra já está agradando a Deus. Muitos pensam. Se nós analisar Moisés, um servo de Deus, obedeceu a Deus, foi o libertador do povo de Israel através de Deus. Deus colocou ele como representante para libertar. Moisés andou 40 anos com o povo no deserto. Moisés guiou o povo.
Mas Deus mostrou para ele a terra prometida. E quando Moisés olha a terra prometida, falando, está vendo? Ali é a terra prometida, mas tu não vai entrar. Veja que Moisés escreveu 5 livros da Bíblia. Esqueceu o Pentateuco. Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus que falava face a face. Mas mesmo assim Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Vocês viram, meus amados irmãos, o quão difícil é ir para o céu? Vocês pararam para analisar? A Bíblia relata mais para nós que Satanás pediu o corpo dele, que Deus enviou Miguel para batalhar, para contender. Por quê? Porque o diabo queria o corpo de Moisés. Veja, meus amados irmãos, que nós estamos lidando com um ser milenar muito astuto, e que se a gente não aprender a buscar a Deus verdadeiramente, de corpo, de alma e espírito, quem sabe a gente até vai ver a terra prometida. Quem sabe pessoas são arrebatadas, entram lá e falam, mas tu não vai entrar. Está vendo esse céu aqui? Mas tu não vai entrar. Veja, meus amados irmãos, porque as pessoas pensam porque está fazendo a obra, está agradando a Deus. E isso me inquietou quando o Espírito Santo de Deus me falou isso, porque eu vi que eu estava atarefado, eu estava preocupado, assim como Marta. E veja que quando ele foi na casa de Marta, ele disse, Marta estava atarefada, fazendo tudo, só que naquele momento ela disse, chama ela para me ajudar, porque ela está aí aos seus pés. E ele repreendeu Marta. Ela queria agradar Jesus, ela queria limpar a casa. Imagina Jesus chegando na tua casa. Imagina Jesus, ele já está na tua casa, mas imagina ele em carne e osso na tua casa indo te visitar. Tu não ia deixar a tua casa bagunçada. Tu ia querer ajeitar. Tu ia querer preparar a melhor comida. Tu ia querer preparar as mais coisas para agradar. E ela estava fazendo para agradar. Mas Jesus Cristo disse, não repreende ela. Ela, está aqui sentada e fazendo o melhor, ouvindo a palavra. Ela está sentada aos meus pés. Então veja, meus amados irmãos, a importância de nós ouvir a palavra. E aí eu percebi que Deus também, Ele quer que a gente faça a obra, mas a obra maior é estar na presença de Deus. A obra maior é estar aos pés de Jesus. A obra maior é estar na presença dEle. Porque eu, como pastor, se preocupa com esse, se preocupa com aquele, se preocupa com aquilo, se preocupa com aquilo. E aí a palavra foi entrando dentro de mim, eu percebi que Deus não requer somente com que a gente venha evangelizar, pregar, porque Ele conhece essas obras. Me agrado. Vocês estão na verdade, me agrado. Mas eu tenho uma coisa para vocês para dizer. Arrepende-te e lembra de onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Meu Deus, lembra de onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Aí, meus amados irmãos, a palavra foi penetrando em mim. Ele falou, meu servo, não é isso não. Lembra de onde tu caíste? Volta ao primeiro amor. Quem de aqui que está aqui, eu vivi o primeiro amor. Quantos? Todos que aceitam Jesus vive o primeiro amor. E hoje o Espírito Santo de Deus pediu para que a gente meditasse, cada um de nós, o que tu fazia no teu primeiro amor? Quando eu estava no meu primeiro amor, meus amados irmãos, não precisava ninguém pregar de doutrina para mim. Eu ia atrás de trocar roupa, eu ia atrás de orar, eu ia atrás. Hoje, as pessoas estão na igreja e o pastor tem que cobrar a doutrina. Lembra da onde tu caístes e volte ao primeiro amor. A doutrina é do Espírito Santo. Lembra que Ele te doutrinou lá no começo? É Ele que vai te trabalhar. Lembra da onde tu caíste e volta às tuas primeiras obras. Eu parei para analisar. Olha, Senhor, fala mais. E eu busquei do Espírito Santo de Deus e fui entrando, viu? Muitas das vezes a gente quer ser a igreja Filadélfia, melhor, nós somos o melhor, nós estamos salvos já. Mas Deus, Ele nos corrige e nos exorta, porque é aquele Deus que nos ama. Meus amados irmãos, sabe o que acontecia? Quando eu ia no culto, no meu primeiro amor, eu não ficava preocupado que hora ia acabar o culto. Eu queria que aquele culto não acabasse. Eu queria que aquele culto não terminasse. A presença de Deus estava ali.
A glória de Deus estava ali. Eu buscava Deus ali. Eu não estava nem aí o horário que ia acabar. Eu queria que não acabasse. Quando estava acabando, eu já estava pensando, sexta-feira vai ter outro, eu tenho que estar aqui, eu tenho que estar no horário. Era isso que acontecia quando nós estávamos no primeiro amor, meus irmãos. A gente não ficava preocupado com que isso, aquilo vai atrasar, vai acabar, não. E agora Jesus Cristo está nos inquietando para que a gente venha lembrar aonde que a gente caiu. Será que hoje a gente não está fazendo errado? Será que hoje a gente não está vindo a adorar a Deus no automático? Eu estou indo lá porque eu tenho que pregar, eu estou indo lá porque eu tenho que servir, eu estou indo lá porque eu tenho que fazer a obra de Deus. E verdadeiramente a gente não esquece, eu vou lá por amor a Cristo. Então, meus amados irmãos, é isso que Jesus Cristo quer que nós venhamos meditar. É isso que a gente venha se alimentar esta noite. Meus amados irmãos, eu não sabia ler a palavra de Deus, mas eu não colocava desculpa. O pastor nem precisava pregar para mim ler a palavra de Deus. Eu ia atrás e eu só perguntava para ele, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. O primeiro amor, meus amados irmãos, a gente está na presença de Deus, querendo conhecer as coisas de Deus. A gente quer buscar mais de Deus. O primeiro amor, a gente não fica, tem que jejuar terça-feira porque é o jejum dos todos. Não, eu quero jejuar. Como é que jejua? Como é que eu jejuo? Como é que eu jejuo corretamente? Que eu quero sentir a presença de Deus, eu quero estar na presença de Deus. Hoje, a gente tem que lembrar de onde que a gente caiu. E o pastor dizer, olha, tem que jejuar amanhã, tem que jejuar. É até uma vergonha nós ver o Espírito Santo de Deus tomando um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, pregando sobre jejum. Mas igreja, lembra de onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Como é que eu volto ao primeiro amor, pastor? Lembra o que tu fazia antes, lá que tu sentia a presença de Deus? Lembra o que tu fazia antes, quando tu sentia, estava ali a presença de Deus? Meus amados irmãos, quando a gente está no primeiro amor, a gente está louvando a Deus. Quando a gente está no primeiro amor, a gente dorme ouvindo louvor. A gente dorme ao som de Deus, dorme escutando louvor. E hoje, a gente dorme preocupado. Muitos não conseguem nem dormir. Por quê? Lembra-te de onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Porque eu tenho uma recompensa, diz o Senhor. Mas se tu não voltar a me adorar como antes, sabe por quê? Porque a gente diz, olha Senhor, eu estou indo para te dar o melhor. Mentira. O melhor tu já deu faz tempo. O melhor tu dava para Deus faz tempo. Então hoje o Espírito Santo de Deus está nos inquietando para que a gente lembre lá do começo, que a gente não chegava atrasado jamais em um culto. Jamais, jamais, jamais a gente ficava bravo. A gente orava. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos chamava para orar. A gente não orava por obrigação, não orava por pedir, não orava por luta, não orava por batalha. A gente orava porque queria estar sentindo a presença de Deus. A gente orava porque queria estar ali clamando a Deus, chorando na presença de Deus. Voltemos ao primeiro amor, igreja. Porque se Jesus está dizendo, dá para voltar, dá para voltar. O primeiro amor, a gente queria estar junto do Espírito Santo de Deus. Eu cuidava para atravessar a rua, para não perder a presença de Deus. Hoje a gente tem que pregar para tu ser crente aqui e lá fora. Mas no primeiro amor tu atravessava a rua. Eu não vou atravessar no sinal se não parar vermelho, porque pode ser pecado e eu posso perder a presença de Deus. Tu lutava para estar sentindo aquela presença no ônibus, em casa, tu sentia em todo lugar. E tu fala, eu não vou perder a presença de Deus. Eu não quero pecar contra Deus jamais. Olha só isso que eu estou sentindo, eu nunca senti lá fora. O primeiro amor, tu ia na casa de todos os teus familiares, pregava para eles aquilo que tu estava sentindo, queria que eles sentissem também. Hoje tu não faz uma visita para um familiar, tu não liga, tu não prega. Será que a gente não perdeu o primeiro amor? Será que a gente não está afastado do primeiro amor? O casamento, a noiva de Cristo é comparada a um casamento. Nós somos a noiva de Cristo, Ele é o noivo. Nós temos que estar próximo do noivo. Então eu comecei ali a pensar com Deus, e Deus falando comigo. Ele me lembrou, lembra quando tu estava conhecendo a tua esposa? Tu não media esforços
Aqueles que são casados vão entender. Tu queria só estar com ela e conversar com ela. Só de tu estar sentado ali naquela praça, só de tu estar sentado em uma cadeira, conversando, aquela conversa ali, aquele amor, aquele primeiro amor maravilhoso do casal, só em estar ali. E eu me lembro que eu não media esforços. A Débora morava lá na Zona Sul, próximo ali da Santana. Eu saía daqui do Rubem Berta, atravessava, pegava até 2 ônibus, só para estar com ela. Semelhantemente, nós somos a noiva de Cristo. E hoje, meus amados irmãos, a gente murmura e vem atrasado para a igreja. Sabe por quê? Porque não está mais no primeiro amor. Hoje não se esforça mais para vir cultuar, para adorar, porque já não está mais naquele amor que eu só quero ir lá para estar perto do noivo. Eu quero estar lá conversando com o noivo. Eu quero estar aqui no meu canto, seja em casa, seja em algum lugar, sentindo a presença de Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos que entender que aonde é que a gente cai? E aí o Espírito Santo de Deus quer ver? Eu vou te mostrar onde é que tu caiu. Quando eu me converti, eu estava orando a Deus, buscando a Deus, a graça de Deus, um primeiro amor contagiante, um primeiro amor que a gente não tem como explicar. Era só eu e Deus. Eu não era casado, eu não tinha filho, eu não tinha nada, eu não tinha carro, não tinha nada. Eu ia de a pé para a igreja, colocava minha Bíblia debaixo do braço, ia caminhando feliz, dando glória a Deus, glorificando a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter transformado a minha vida. Eu estava de a pé, mas eu estava indo sentir a presença de Deus, a glória de Deus. Hoje tem carro, tem tudo, e a gente muitas das vezes vem no automático buscar Deus. Aí que a gente cai. E sabe quando a gente cai? Quando a gente começa a fazer que nem o povo fez lá em 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 7. Vou pedir para o irmão Otávio ler esta. 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 7. E nós vamos entender um pouco, meus amados irmãos, acerca disso que nós estamos falando. A gente está na presença de Deus. Pode ler 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo 7. 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo 7. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Meus amados irmãos, para que a gente não venha se estender no tempo, depois você medita nessa palavra. Em 1 Samuel, capítulo de número 8, ali naquele capítulo, Deus tinha dado a vitória para o povo de Deus. Deus estava já, eles já estavam ali já na bênção, na época dos juízes, onde os juízes venceram. Porém, eles começaram a olhar as outras nações, e eles perceberam que todas as outras nações tinham um rei, mas eles não tinham um rei. Então eles chamaram Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Todas as outras nações têm um rei, todas as outras nações têm isso, e nós não temos um rei. Então Samuel foi conversar com Deus. E quando Samuel começa a conversar com Deus, ele chega ali meio sem jeito, como se Deus não soubesse o que estivesse acontecendo lá. E aí Deus responde: olha, Samuel, não se preocupa, porque Deus falava diretamente com o profeta, e o profeta entregava a mensagem de Deus. E veja que o povo não percebeu que o rei estava com eles. E eles queriam um rei físico. Eles queriam um rei do mundo. Eles queriam um rei conforme a sua vontade. Mas eles não sabiam que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava com eles. Ou desprezaram a Deus, tudo que Deus fez para aquele povo. Então Samuel chegou e falou, e Deus falou para Samuel: olha, eles não rejeitaram você, Samuel, eles rejeitaram a mim. Eles rejeitaram a presença do Rei, o Rei dos Reis. Então, meus amados irmãos, uma das coisas que acontece para mim perder o primeiro amor, eu percebi isso. Eu estava na igreja orando, eu estava na igreja buscando, jejuando. Eu subia no monte, não tinha horário, eu tinha buscando a Deus, eu queria saber das coisas de Deus. Eu perguntava para tudo para crente, eu olhava as pessoas como é que se vestia, eu olhava, eu queria estar, eu tinha sede de Deus, eu queria agradar a Deus, eu estava ali na presença de Deus. Então, quando a gente começa a olhar ali buscando a presença de Deus, só que tem um momento que o diabo trabalha com as coisas do mundo. E aí o que a gente faz? Somente a presença de Deus parece que não é suficiente mais para nós. E a gente começa a procurar outras coisas.
Veja que no primeiro amor, a gente não está preocupado com nada, somente em buscar a Deus, em agradar a Deus, em louvar a Deus. A gente está cheio do Espírito Santo de Deus, anuncia para todos os amigos: eu me converti, eu aceitei Jesus. A gente pega para crente: eu aceitei Jesus, olha, agora eu estou com Jesus. Semelhantemente quando a gente casa, semelhantemente quando eu casei com a Débora, eu falava a todo mundo: eu vou casar. A notícia era essa: eu vou casar. Eu ligava para o meu familiar: eu vou casar, meu casamento. A maior alegria minha era que eu ia casar. E veja que a maior alegria do cristão também, quando recebe o Espírito Santo de Deus, é saber que o noivo espiritual está na vida dele. E ele quer falar: eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, o noivo está comigo, agora eu aceitei Jesus, eu sou a noiva de Cristo. Meus amados irmãos, todos os dias nós aceitamos Jesus. Todos os dias nós temos que anunciar o noivo, o nosso amado. Semelhantemente como num casamento. E aí eu comecei a olhar para o mundo. Olha lá, veja: Senhor, eu estou indo de a pé. Senhor, eu estou indo de a pé lá para ir cultuar e adorar. Me dá um carro para mim fazer a obra. E aí a gente já deixou de ir buscar a presença, porque a presença já não está mais suficiente. E a gente começa a botar aquela desculpa: é para fazer a obra o carro, Senhor, é para fazer a obra o carro. E agora não ora mais para sentir a presença de Deus, não ora mais para estar na presença de Deus, não ora mais pelas coisas de Deus, e começa a olhar as coisas materiais e pede um carro para fazer a obra, um carro para fazer a obra, um carro para fazer a obra. E aí Deus, pela misericórdia: eu vou te dar um carro, abençoa num carro. E aí, meus amados irmãos, por quê? Porque a gente começa a olhar as coisas do mundo, a gente esquece muitas das vezes das coisas espirituais. Aí a gente agora está ainda na presença de Deus, mas aí tu começa a olhar as pessoas casadas dentro da igreja e tu está solteiro. E aí só a presença de Deus não se torna mais suficiente. Aí tu começa a orar. Até mesmo aqueles que eram casados: traz o meu marido, traz isso, traz a minha esposa. E parece que somente a presença de Deus não é suficiente. E a gente olha: Senhor, me dá um casamento, eu quero casar, eu quero uma esposa para fazer a obra. Para fazer a obra. Será que a gente precisa de carro para fazer a obra? Será que a gente precisa verdadeiramente de casamento para fazer a obra? A gente coloca para nos agradar, e Deus sabe, Deus pela misericórdia falou: amém, eu vou te dar. E aí o tempo que era para Deus, agora tem que ser dividido com quem? Com a varoa. Então agora aquela busca que era do primeiro amor já começa indo se dividindo em partes. Então agora tu está ali buscando, e daqui a pouco tu e a tua varoa queremos o quê? Um filho. E aí tu vai olhando as coisas do mundo: mas todo mundo tem um filho, Senhor, eu quero ter um filho também. E a gente vai olhando as coisas do mundo. E eu fico olhando Deus: filho é bênção. Mas sempre quando a gente pede algo para Deus, a gente pensa só que é bênção. A gente não pensa que vai ter o IPVA do carro, a gasolina, a manutenção. A gente não pensa que vai ter os problemas de casamento, que vai ter ali: ó, eu quero ir no culto hoje eu não quero, hoje eu quero isso. A gente não pensa que o filho vai ter que trocar fralda, vai ter que limpar, vai ter que educar, vai ter a hora do grito, a hora do choro, vai ter o acordar de madrugada. E a gente não pede. E aí a Bíblia fala que a gente não sabe nem o que pedir. A gente pede mal. E aí então a gente agora tem um problema com o carro, agora a gente tem as questões de casamento, então agora a gente tem o problema com os filhos. E aonde foi parar o primeiro amor? Aonde foi parar o tempo que nós buscávamos a Deus? Aonde foi parar o tempo que nós reservávamos para a leitura da palavra? Aonde que a gente foi parar o tempo que nós reservávamos as madrugadas, que agora é sem dormir por conta das crianças? E aí, meus amados irmãos, eu não estou dizendo que aquilo que Deus nos deu foi ruim, que Deus não nos deu aquilo que a gente não sabe administrar, porque Deus, Ele não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Mas Ele pede para que a gente lembre de onde caíste e volte ao primeiro amor. Dá para adorar a Deus com filho, dá para adorar a Deus com esposa, com casamento, dá para separar sim o tempo para Deus e voltar na intimidade com Deus. Voltar a escutar os hinos que te tocavam, voltar a ter a meditação da palavra, voltar a estar na presença de Deus, separando a Deus: Senhor, o Senhor não deu um fardo maior que não quer carregar, então hoje eu entendi que eu tenho que voltar para o primeiro amor. Se eu cair porque eu estou preocupado agora com as coisas da igreja, que eu estou preocupado com as coisas de casa, as coisas do filho, as preocupações financeiras, a preocupação com o carro, a preocupação com a casa, Senhor, eu lanço sobre ti as minhas necessidades.
mas eu não quero perder o primeiro amor. Eu quero voltar para a tua presença, eu quero sentir a tua glória, o teu poder sobre a minha vida. Então, meus amados irmãos, lembra de onde tu caiu, e é só tu retornar lá. Acordar de manhã cedo, abrir a palavra, escutar o hino, falar: Senhor, em nome do Senhor Jesus, me dá um refrigério na minha alma para esse dia que está começando. Me dá um refrigério na minha alma, porque não tem como encarar mais este mundo lá fora sem estar em espírito. Então eu vou me acordar, e a primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou escutar um hino. Eu vou me acordar, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou orar. Eu vou acordar, e a primeira coisa, o Senhor vai me dar uma palavra, porque o Senhor sabe o que vai acontecer lá fora, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E a tua palavra será lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. E todos os dias meditando a Deus. E aí a gente olha aquele pastor pregando cheio do Espírito Santo, está casado, tem carro, tem isso. Eu quero ser pastor. Meu Deus, o ser humano é insaciável. Parece que só a presença de Deus não é suficiente. E Deus, olha, amém, eu preciso de um pastor. E aí tem o tempo que o pastor tem que ter mais para as ovelhas. Então, meus amados irmãos, o Espírito Santo de Deus falou: olha, não é importante a obra, não é importante casa, não é importante filho, não é importante carro, não é importante família, ninguém vai. Ninguém vai. O importante é tu voltar ao teu primeiro amor, buscar, porque as demais coisas serão acrescentadas. Lembra? Buscar primeiro o reino, a tua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Deus maravilhoso. Meus amados irmãos, colocar o reino em primeiro lugar é tu acordar, abrir os teus olhos e buscar a Deus. Não buscar o celular, não buscar quem te mandou a mensagem, quem está te chamando, mas acordou teu celular, já busca o Pai que está no céu, dando glória a Deus por mais um dia, Senhor, que eu abri meus olhos. Porque tem pessoas que dormiram e não abriram seus olhos. Quantas pessoas morrem dormindo? E hoje a gente acorda, vai ver quem mandou mensagem, mas agora você vai acordar cheio do Espírito Santo de Deus, vai acordar e vai ver qual mensagem que Deus tem para falar contigo, para a honra e a glória do nome dEle. A mensagem vai vir fresca do céu, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia, igreja. É uma vergonha eu dizer: pastor, eu não estou preparado para pregar a palavra de Deus. O crente que não está preparado para pregar a palavra de Deus não tem comunhão com Deus. Meu Deus, eu não me preparei, eu não me isso, não me aquilo. 1 Timóteo, irmão Otávio, bota 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16. 1 Timóteo, se eu não me engano é 1º ou 2º, porque eu estou fazendo de cabeça aqui. 3,16. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer, olha. Primeira carta de Paulo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo de número... É segunda Timóteo, versículo de número 16 e 17, Otávio. 2 Timóteo, capítulo de número 3, do 16 ao 17. Olha só o que a palavra de Deus vai nos dizer. O Otávio está atrasado, já achei aqui. Não achou? Então olha só o que diz, ó. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. A fim que todo homem de Deus seja perfeitamente preparado para toda boa obra. Vamos repetir esse final assim, ó. Vamos dizer assim, ó. Preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus diz que nós temos que estar preparados para toda boa obra. Lembra quando tu estava no teu primeiro amor? Aparecia qualquer pessoa na tua frente e tu não estava preparado, tu não sabia nem ler a Bíblia, e tu evangelizava aquela pessoa. A palavra vinha, o óleo descia. Eu contemplei muitas pessoas antes de eu ser o pastor chorando, e a pessoa falava: Deus te usou para falar comigo agora. E hoje a gente é pastor, conhece a palavra, as pessoas passam e a gente não prega. Hoje a gente é homem de Deus, servo de Deus, senta do lado de alguém no ônibus, numa fila,
um vizinho e não prega. Então, meus amados irmãos, veja o primeiro amor e lembra de onde tu caiu. Porque não é que tu esteja preparado, o homem tem que estar preparado para toda boa obra. Não é tu que vai se preparar, quem prepara é Deus, quem capacita é Deus. Se eu vier aqui preparar algo para passar para a igreja, é de mim. E ainda tem a cara de pau de dizer: eu de mim não tenho nada para dar, eu de mim não dou nada, eu de mim não sei nada. Passou a tarde toda querendo preparar para pregar, e não deixa o Espírito Santo de Deus conduzir e falar. Quantas vezes eu estava no altar e Jesus Cristo disse: não é essa palavra que eu preparei o dia inteiro. Quem prega sabe, tu ficou o dia inteiro lendo, ficou o dia inteiro, chegou aqui, pregou totalmente diferente. Porque tem que deixar o Espírito falar, não é tu que está preparado. Porque quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, se eu preparar de mim, não adianta, eu não convenço, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Agora, no momento que a gente tem comunhão com Deus, busca na segunda, busca na terça, busca na quarta, busca na quinta, busca na sexta, busca no sábado, busca no domingo, eu duvido tu não estar preparado para que o Espírito Santo de Deus venha te usar. No momento que aparecer qualquer pessoa na tua frente, no momento que você tiver que pregar, porque hoje, meus amados irmãos, o Evangelho está assim, ó. Olha, eu estou lendo a Bíblia. Para quê? Porque eu estou me preparando. Para quê? Porque hoje eu vou pregar na igreja. É isso que mais acontece. Ah, por que que tu está se preparando? Porque hoje eu vou pregar na igreja. Mas peraí, e as pessoas na rua? Tu não se prepara para pregar na rua? O Evangelho de Cristo, ele não é um evangelho que ficava dentro do templo. Ele pregou para a mulher samaritana, ele pregou para o paralítico tanque de Betesda, ele pregou para todo mundo na rua. E hoje a gente fica se preparando para pregar onde? Na igreja. O lugar que Jesus Cristo menos se preparou para pregar foi na igreja. Jesus está mostrando para mim e para ti que não importa o lugar, tu tem que estar preparado. Não importa onde for, onde é que cair, tu tem que estar ali com a palavra, tu tem que estar no primeiro amor. O amor de Cristo tem que estar ali, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje, meus amados irmãos, as pessoas ensaiam, eu vou ensaiar um hino para louvar onde? Na igreja. Mas Deus disse que é para nós ensaiar para louvar na igreja? Não. Tudo que tem fôlego louva o Senhor, em todo tempo. Não importa se eu vou adorar na frente, não importa se eu vou adorar no banco, o importante é que eu vou adorar. Não importa se eu vou adorar em casa, eu vou adorar e glorificar a Deus em todo lugar, em todo tempo. Que no momento que tu adorar aqui, você estará entregando perfeito louvor, porque Deus procura os verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade. Veja que a mulher samaritana perguntou: aonde que nós devemos adorar? Aqui no monte ou no templo? Jesus disse: não, não é no templo que vocês devem adorar. Vocês têm que adorar a Deus em espírito e em verdade. Esse é o verdadeiro adorador. Eu, como pastor, já recebi muita reclamação: pastor, não me chamam para mim louvar ali, para me dar oportunidade. Está queimado em nome do Senhor Jesus. Se tu está louvando do banco, por que tem que louvar na frente? Está queimado em nome do Senhor Jesus. Se Deus não deu a oportunidade para um irmão, muitas vezes fica bravo. Não me chamou para louvar, não me chamou para isso. Meus amados irmãos, a oportunidade de louvar a Deus é aí agora. E nós não podemos confundir louvar a Deus só com cântico. Eu louvo a Deus na minha casa, conversando com a minha esposa. Você louva a Deus no seu trabalho. Você louva a Deus quando teus vizinhos vê tu passeando. Você está louvando a Deus, dizendo: ali vai um grande varão, uma grande varoa de Deus. Aquela mulher é serva de Deus. Aquela ali louva e adora a Deus mesmo de verdade. O louvor não é só da boca. O louvor a Deus é em todo lugar. As pessoas louvaram a Deus pela tua vida. Quantas pessoas dizem: eu louvo a Deus pela tua vida? Veja, meus amados irmãos, isso é louvar a Deus. E aí, pensando como igreja, o Espírito Santo de Deus foi lá e me cutucou. Lembra, meu servo, a igreja é minha, fui eu que uni. Lembra a alegria que vocês iam lá no primeiro amor? Porque existe o primeiro amor de conhecer a Deus e existe o primeiro amor de servo de Deus. Lembra quando nós íamos visitar naquele primeiro amor? Não importa onde é que fosse,
a gente pegava o carro, ia 2 horas na casa de uma pessoa, porque ela tinha uma alma para nós orar e evangelizar. E como é que a gente voltava de lá? Extasiado. Lembra quando nós se reunia, fazia ali, ia lá nos moradores de rua, onde for, voltava renovado, alegre, cheio, edificado, primeiro amor, fazendo as obras de Deus. Hoje é normal, eu vou lá visitar. Hoje é normal, eu vou lá evangelizar. Lembra de onde tu caíste e volte ao primeiro amor. Voltemos a chama nas visitas. Nós vamos naquela casa, Deus vai ser com nós e vai operar. E Deus vai operar, e não importa a hora, não importa a gasolina. Tem uma alma lá e Jesus preparou a visita para nós. Vamos visitar e os demônios vão cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Oh Deus poderoso, é isso que Deus quer da igreja dele. Lembra, meu servo, que vocês reuniam os bancos, as cadeiras, ficavam no meio da rua fazendo um culto ao ar livre? Pois é, já faz 2 anos, né? Tu me pediu caixa, eu dei. Tu me pediu microfone, eu dei. Tu me pediu um carro para levar, eu dei. Tu me pediu cadeira, eu dei. E já faz 2 anos que eu não vejo as cadeiras na rua e a minha igreja anunciando e pregando na rua. E aí eu fui ver aonde que eu caí. E é para mim voltar ao primeiro amor, como igreja. Porque se nós somos a noiva de Cristo, nós temos que pensar como igreja. Nós temos tudo, meus amados irmãos, para no mínimo uma vez por mês, alguma praça, sentir a glória de Deus das nossas vidas. Não adianta nós ficar somente dentro da caverna. A igreja tem que se mover, tem que sair, tem que anunciar, tem que pregar. E não é 1 ou 2 ou 3, não, é a igreja. Nós vamos lá adorar a Deus. Porque nesta praça lá tem demônios com pessoas fumando maconha, se prostituindo, fumando crack. Mas agora tem que mudar para que a glória de Deus desça naquele lugar. Só de nós estar ali, os demônios não vão voltar mais para usar pessoas para a prostituição, para as drogas. Deus quer que nós voltamos aos primeiros amores e volte. Lembra das primeiras obras. Lembra das primeiras obras. Deus quer isso também, que a gente lembre das primeiras obras. A gente tinha culto todos os dias e não tinha um impedimento. Não tinha um impedimento. Mas daí a gente faz que nem o povo de Israel, começa a olhar as preocupações do mundo e não esquece de se entregar verdadeiramente para Deus. Esquece de, olha Senhor, eu vou colocar primeiro o reino. Mas aí a gente fica preocupado com as coisas dali e acaba esquecendo, aqui, ali, de colocar o primeiro reino em primeiro lugar. Porque Deus, Ele é fiel, meus amados irmãos. Ele não quer que a gente fique todo o tempo também. Ele quer que a gente faça aquilo que Ele pediu. A gente tem que voltar a cultuar na rua. A gente tem que voltar a pregar na rua. A gente tem que voltar porque agora é o tempo. Quanto tempo nós ficamos parados? Quanto tempo de pandemia? Quanto tempo de frio? Quanto tempo que a gente ficou agora sem poder fazer a obra de Deus? Então é chegado o tempo de voltar às primeiras obras. Por quê, meus amados irmãos? Sabe por quê? Que daí Deus me revela, por isso que muitas provas e muitas lutas. Sabe por quê, meu servo? Porque vocês estão pensando só nas provas e nas lutas de vocês. Tem pequeninos meus lá fora também passando por provas e por lutas. Vai, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, os teus problemas estão nas minhas mãos e eu estou resolvendo. Enquanto tu estiver lá pregando, eu estou guardando a tua casa. Enquanto tu estiver anunciando, eu estou curando o teu filho. Enquanto tu estiver anunciando, eu estou abrindo a porta de emprego segunda. Enquanto tu estiver fazendo a minha vontade, eu estou levantando pessoas para colocar o alimento na tua mesa. É isso que Deus faz, meus amados irmãos. É isso que nós temos que fazer, colocar o reino em primeiro lugar. E a gente coloca os nossos problemas em primeiro lugar. Eu tenho luta, tu tem luta, todos nós temos luta. Mas tem pessoas que estão pior que nós. Tem pessoas lá agora, no mundo, tem pessoas ao nosso redor, com muito mais luta do que eu e tu. Sabe por quê? Porque eles não têm Deus. Tu consegue imaginar você nessa luta que você está sem Deus? Meu Deus. Tu consegue imaginar você nessa provação que você está sem Deus? Meu Deus. É assim que as pessoas estão lá fora. Então a gente tem que dar glória a Deus por estar com Deus ainda na luta, na batalha, na dor. Porque a gente sabe que nós estamos com Ele. Não é a primeira prova, a primeira luta que Ele fez com que nós vencêssemos.
A gente já passou por tantas provas, por tantas lutas, e todas Ele nos ajudou. Então Ele vai te ajudar nessa luta aí agora. Ele é maior que o teu problema. Ele é maior que essa tua prova. Ele é maior que este gigante que está na tua vida. Porque Deus tem poder para derrubar gigante. E Ele te separou assim como separou Davi, porque não faz acepção de pessoa. O mesmo céu que estará Davi louvando e adorando a Deus, você também estará lá. As recompensas estará sendo dele na tua mão para te dar também. Ele disse: arrependa-te, lembra de onde tu parou de evangelizar. Arrependa-se, lembra de onde tu parou de orar. Arrependa-se, lembra de onde tu parou de jejuar, de ler a palavra. E volte ao primeiro amor, que eu, o Senhor, serei contigo. Oh, glória a Deus. Temos que ser humildes para reconhecer: eu preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Meus amados irmãos, a gente precisa. Quem que Deus inquieta? Eu sou inquietado, eu sou sincero, nós somos humanos. E Deus conhece a minha humanidade, Ele sabe das tuas preocupações. Jesus Cristo andou na nossa carne para conhecer os nossos problemas, as nossas dificuldades. Ele andou, Ele sabe as tuas aflições, Ele sabe as tuas ansiedades. É por isso que Ele disse: lança sobre mim as tuas ansiedades, porque eu sei o que vocês estão passando. Mas Ele nunca deixou de fazer a vontade do Pai. Ele nunca deixou de anunciar. Ele nunca, mesmo sangrando, fazendo a vontade do Pai, mesmo chorando, mesmo gemendo, não deixava de fazer a vontade do Pai. E é isso que Ele quer, que a gente sejamos imitadores de Cristo. Seja imitador de Cristo, meus amados irmãos. Ele nunca perdeu o primeiro amor. Ele nunca deixou de fazer a vontade do Pai. Ele nunca se vendeu por nada desse mundo. Ele falou e colocava o reino em primeiro lugar. Ele não foi atrás de um cavalo branco. Ele não preciso de um jumento, eu preciso disso para fazer a obra. Não, Ele falou: me empresta o teu barco um pouquinho para mim fazer a obra de Deus. Então, se você estiver vindo na igreja de carona, dá glória a Deus. Me empresta agora um jumentinho para me montar e entrar em Jerusalém. Ele pegava emprestado, porque o reino dele não é aqui. Ele poderia, ele ganhava ouro. Existiam mulheres que vendiam bens, fazendas. Jesus vivia de oferta, e era muito dinheiro que entrava para Jesus. Ele poderia ter uma carruagem maravilhosa, porque lembra que o mar se abriu há milhares de anos atrás, e já tinha as carruagens de Faraó com roda de ouro. Jesus poderia ter, mas não. Vamos caminhando para fazer a vontade de Deus, porque um dia vai ter alguém pregando num altar dizendo: mesmo que tu venha caminhando, mesmo que tu venha à distância, mesmo que seja longe a igreja, mesmo que seja isso, mesmo que seja aquilo, você vai ir para me adorar e fazer a minha vontade. É isso que Deus quer. Hoje a gente coloca impedimento em tudo. Não colocaremos impedimento na obra de Deus, meus amados irmãos, porque os discípulos também, é vergonhoso se a gente analisar a nossa fé com a dele. Volto a dizer, vai dar o relógio, nós vamos dar glória a Deus e aleluia. Tem um carro ali esperando você. Mesmo que o nosso irmão vá de bicicleta também, Deus está dando saúde, vigor. Mas os discípulos iam 4 dias a pé para entregar mensagem em algum lugar. Hoje a gente olha: é longe da igreja essa visita, por que a gente vai lá? E aí quando a gente rejeita uma, quando a gente rejeita duas, quando rejeita a terceira, alerta vermelha lá no céu. Opa, peraí. Por que isso está rejeitando? Pela distância? Quanto vale o valor de uma alma? Quanto eu percorri? Quanto eu andei? Tu não tem tempo? Quanto vale a tua eternidade por aquela alma? Mas eu vou lá, prego, e eles não querem nada com Jesus. Mas eles não me conhecem, e tu me conheces, e a minha vontade é que tu esteja lá. Tu não orou por dom? Tu não orou para ser pastor? Tu não orou para Deus te usar? Tu não orou para Deus te levantar? Eu te levantei, tu orou. Tu não orou para casar? Tu não orou para filhos? Eu te dei. Agora administra aquilo que eu te dei, para que não seja tirado. Administra o que eu te dei, para que não seja tirado. E aí então ele falou: filho, casamento. Quantos filhos se desviam de pastores? Quantos pastores se desviam e estão lá agora, que a gente vai evangelizar na rua, eu era presbítero, eu era diácono. Quantos casamentos de pastores destruídos, separados, que estão no segundo e no terceiro casamento? Por quê? Não administraram aquilo que pediram para Deus.
Porque se tu é um homem de Deus, tu pede um casamento, Ele te dá. Tu pede um carro, Ele te dá. Tu pede isso, Ele te dá. Tu vai pedindo, Ele vai te dando, conforme aquilo não vai te prejudicar no teu ministério, no teu chamado. Mas se tu não administra, tu perde. E aí, o que acontece? Deus fecha as portas da igreja e nem existe mais pastor Diego. Volta a trabalhar, porque eu não administrei aquilo que Deus me deu. E Deus, Ele inquieta a mim, eu tenho que buscar mais. Ele inquieta você, eu tenho que buscar mais. Porque existem níveis espirituais que Ele quer nos levar. Assim como Ezequiel pegou os cordéis, a água batia na canela. Então ele caminhou mais um pouco, a água batia na cintura. Então ele caminhou mais um pouco, a água batia no peito. E ele falava, agora eu não posso ir mais. Então pega as tuas coisas e volta. Veja, meus amados irmãos, pega as tuas coisas e volta se tu não pode mais. Agora que nós não sejamos agora que nem Ezequiel, mas que a gente venha estar com a água no peito e venha navegar no oceano do Espírito, nadar, mergulhar nas águas profundas que o Senhor estará conosco. Isso representa crescimento espiritual, busca mais. E navegue no oceano do Espírito, que breve vem o barco para te levar. Breve vem o barco do Senhor para te levar. Então, meus amados irmãos, que a gente venha meditar mais e venha analisar. Eu preciso orar mais, eu tenho que voltar ao primeiro amor. Eu tenho que lembrar de onde que eu caí, quando que eu parei. Quando que eu parei de buscar em sinceridade. Quando que eu parei de buscar, não para os homens, mas para Deus. Porque a gente tem que buscar para Deus. Não precisa ninguém estar sabendo que tu jejuou, que tu buscou. Não precisa ninguém, Deus está vendo. E o teu Pai te recompensará. Eu, pastor, não posso recompensar ninguém por teu jejum. Eu não posso recompensar ninguém porque tu está orando uma hora. Eu não posso recompensar você porque você está lendo a palavra. Mas o Senhor dos senhores, o bispo das almas, o pastor, o único e suficiente Salvador de Cristo, pode te recompensar pela busca que você está fazendo. Porque Ele disse, eis que veio sem demora, e eis que o teu galardão está nas minhas mãos, para recompensar a cada um, segundo as vossas obras. Oh, maravilhoso Deus! Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Poderoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, abençoa a tua igreja, leva cada um em segurança. Que a gente venha voltar ao primeiro amor, que eu venha voltar a ter mais intimidade contigo, que eu preciso, Senhor, mais de ti, Senhor. A minha alma anseia por ti, a minha alma anseia pelo teu Espírito Santo de Deus. Ó Pai querido, Pai amado, que a gente venha ser cheio da tua presença, que a gente venha transbordar, assim, ó Pai, como disse o salmista Davi, que o cálice venha transbordar, que a gente venha transbordar do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas que estejam ao nosso redor venham sentir a presença de Deus, que a gente venha ser carregado do teu Espírito Santo de Deus, que o primeiro amor não venha sair dos nossos corações, que a gente venha estar sempre lutando contra Satanás, combatendo o combate, para entrar no primeiro amor, Senhor Jesus, e não sair de lá, porque Senhor Jesus, ó Deus, não é uma paixão, é um amor verdadeiro que nós temos que dar por ti. Assim como nós te louvava antes, nós venhamos agora te louvar. Assim como nós te adorava antes, nós venhamos te adorar. Assim como nós te glorificava antes, nós voltamos, ó Pai, a te glorificar, porque nós lembramos, ó Pai, da onde que nós caímos, e que o desejo de fazer a tua obra, de glorificar e exaltar o teu santo nome, venha despertar em mim e nos meus irmãos, para a honra do teu santo nome. Glorifica o teu nome em nossas vidas, para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém, e aplaude ao Senhor Jesus. Oh glória, eu creio. Deus maravilhoso. Amanhã tem culto abençoado, Santa Ceia. Uma bênção, meus amados irmãos. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. E se Deus é por nós, agindo Deus, eu e minha casa. 1, 2, 3. Os irmãos, cumprimentam os irmãos. Que Deus abençoe a nossa irmã Gisele, em nome de Jesus.